Gente, bom dia. O episódio de hoje do nosso podcast Podlex vai ser sobre fake news e a gente tem como convidada a Lucy, nossa professora, jornalista. Se apresente, Lucy. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer. Então, como hosts do dia, estamos eu, Ananda e... Rodrigo. E Rodrigo. A gente quis trazer essa temática de fake news porque, visando o nosso tema principal, que são as plataformas comunicativas, a gente achou muito importante essa questão das fake news, principalmente porque as eleições acabaram de passar, então é um assunto que ainda está um pouco na mídia, ainda está assim... Na verdade, é um assunto sempre pertinente, né, para ser tratado. Então, a gente acha que é muito importante a gente tratar no nosso podcast e a gente vai começar perguntando para a Lucy. Lucy, essa questão das fake news, principalmente na pandemia, né, que a gente vai começar falando da pandemia e depois a gente chega nessa parte mais recente, como que vocês, jornalistas, lidaram com essa situação quando vocês viram as várias fake news que foram veiculadas, principalmente em questão do nosso líder de Estado, e das várias fake news, principalmente sobre vacinas, sobre remédios, né, que foram veiculadas? Pois é, porque isso já vem de um processo, né? Na verdade, essas manifestações de conteúdo na internet totalmente livres e sem nenhum tipo de apuração, é um fenômeno que a gente já vem observando desde ali dos primórdios da web 2.0, daquela web dos aplicativos, em que todo mundo se tornou produtor de conteúdo de alguma forma. Uhum. Quando você dá uma democratização para a internet, em que várias pessoas podem produzir conteúdo, mas, ao mesmo tempo, você não tem um controle ou uma educação para esse público de saber selecionar esse conteúdo, isso, de fato, acontece. Então, a gente já vem aí de uma geração de pessoas criando conteúdos sobre terra plana, sobre reptilianos, sobre eleições de 2018, por exemplo, em que vários dos contextos ali, dos temas que foram levantados naquela época, daquela eleição, já envolviam fake news. Eleições americanas, né? O escândalo da Cambridge Analytica lá no Facebook. Então, a gente já vem de um processo anterior à pandemia, que, junto com a pandemia, culminou numa quantidade maior de pessoas absorvendo informações através da internet. E, por causa disso, esses grupos que já eram muito bem articulados na formulação dessas fake news tiveram ali um terreno fértil, né, para compartilhar essas notícias. E, para o jornalismo em si, é uma tarefa muito difícil, porque são duas frentes. Uma, de um lado, em que está muito preocupada em criar essas fake news, divulgar, criar esse pânico moral, digamos assim, ou esse pânico geral em torno das informações. E uma outra frente que está muito preocupada em desacreditar o poder do jornalista. E isso é uma estratégia muito bem pensada, isso não é uma estratégia aleatória. Ela já vem de um tempo, inclusive em outros escândalos que aconteceram, como o escândalo da Cambridge Analytica, com o Steve Bannon, em que ele ensinava, tinha uma cartilha que ensinava como você pode se portar em desacreditar, digamos assim, essas fontes de informação mais oficiais e acreditar naquilo que, digamos assim, essa mídia alternativa, essas fontes alternativas propagam. Para o jornalista é extremamente difícil, porque ele precisa lidar com um público que não é acostumado a consumir o jornalismo clássico, nem a confiar nessas fontes de informação oficiais. Ele não tem aquele olhar clínico de buscar os sites de apuração de fatos, de fact-checking, e muitas vezes não tem o acesso. Então, como é que os jornalistas se comportaram e se comportam ao longo desses fenômenos? Trazendo um pouco de construção de notícias de agências de checagem, trabalhando dia a dia dentro das próprias mídias clássicas, mas ainda assim a gente percebe que esse fenômeno, esse problema é algo que a gente não tem um controle total de como vai ser consumida essa informação. A senhora falou muita coisa sobre fake news e algo que eu queria saber é, na opinião da senhora, tudo bem te chamar senhora? Tranquilo, pode ser você também, tá? Fica à vontade. Desculpa, na opinião da senhorita, Ótimo. Sobre fake news na sua função de jornalista, como a senhorita acha que é a melhor maneira de combater? Pois é. Na verdade, a gente precisa trazer muito o nosso público a ter um olhar mais direcionado para diversas fontes de informação. Isso é um pouco complicado, porque o público da gente costuma consumir notícias não através do portal diretamente de notícias oficial. Geralmente é algo que chega ali no WhatsApp. É algo que chega através da família. É um link que veio de alguém de confiança.
Para a gente, enquanto jornalista, um ser distanciado desse público, conseguir quebrar essa relação de confiança que ele tem com um parente, com um tio, com um primo, é um pouco difícil. O que é que a gente precisa fazer? Uma grande campanha de educação desse público, que, de fato, olha, você recebeu uma notícia pelo WhatsApp, tenta entrar no Google, tenta checar as fontes de informação, de onde elas vieram, qual o portal de notícia, se esse portal de notícia, de fato, é um portal que já tem um tempo, né, que trabalha com a notícia, se essa notícia, de fato, ela saiu em diversos portais, lê a notícia por completo. Então, a gente precisa ter esse trabalho mais de educação desse público-alvo, que muitas vezes ele nem sequer tem acesso a essas ferramentas de pesquisa de dados. Muitas vezes, o nosso público, ele tem um pacote de dados de internet que ele não consegue nem sequer acessar o Google. Então, a gente precisa trabalhar, talvez, por políticas mais inclusivas na internet e, por outro lado, também pensar no dia a dia como educar essas pessoas a buscar sempre as fontes oficiais de informação. O Google já tem um trabalho bom em relação a isso, quando ele trabalha com SEO, que é o Search Engine Optimization, que é justamente elencar só fontes oficiais, textos de relevância e os principais textos sobre determinados assuntos que são considerados, de fato, os que têm a verdade, os que detêm esse poder, digamos assim, da informação. Mas só o Google ali não é o suficiente quando você tem um público que não é engajado em consumir diretamente na pesquisa ou no site oficial, quando ele está ali no WhatsApp. Então, é um trabalho difícil e que a gente está, ao longo das pesquisas em novas tecnologias, tentando desvendar novas formas para trazer esse público e fazer ele enxergar, olha, você precisa saber filtrar essa informação. Sim. Eu acho que, assim, muito do que Lucy falou sobre a questão de gente não ter acesso conta muito, porque essa galera que não tem acesso, muitas vezes opta pela parte mais fácil, aquela parte, principalmente, a gente no episódio piloto, a gente falou muito sobre essa questão da informalidade dos portais novos que estão sendo criados. Porque, assim, eu acho que é muito mais fácil lidar com todos os públicos quando você tem um portal informal e que, por exemplo, assim, você entra numa rede social e o portal tá lá. Exato. Com o exemplo da Choquei, por exemplo. Pois é. Que nas eleições foi, assim, um dos maiores portais que estava falando coisa. Exato. Até desde a época agora da guerra da Ucrânia, Sim, né? Foi um dos principais portais que estavam dando os furos de notícias relacionados à guerra da Ucrânia. Pois é a linguagem que é mais acessível, né? Que é mais fácil para esse público, que vem de uma lei de menor esforço mesmo em relação a tudo. Então, o próprio Castel já vai falar isso lá na Sociedade em Rede, que ele vai dizer, olha, o nosso público que vem lá da mídia clássica, chega um momento que ele quer consumir um conteúdo mais fácil, mais prático, e ele quer participar também da produção do conteúdo. Não é só consumir. Então, a lei do menor esforço acaba predominando. Se você tem ali um site, uma noticiazinha no Twitter, um print de uma imagem que já vem com um título, muitas vezes para esse público é o mais importante ou é o mais interessante de consumir do que necessariamente um texto longo, de uma grande reportagem, que demorou um tempo enorme para ser produzido. Então, realmente ver como a gente vai atingir esse público com esses meios, mas utilizando a verdade, né? Minha companheira falou aqui sobre o Choquei, que deu muitas informações nessas eleições. E muitas vezes também fake news, tanto dos dois lados, assim como sempre em eleições tem. Mas algo que eu queria perguntar aqui para a senhora é que nesse ano de eleição teve muita recomendação em combate à fake news, né? Justamente por ser ano de eleição. Exato. Então, eu queria perguntar para a senhora o que foi recomendado à imprensa para combater essa fake news. Pois é. Na verdade, a imprensa sempre trabalha com essas frentes que a gente chama de apuração, né? Então, você precisa ter a apuração da notícia de fato, checagem com as fontes oficiais, você precisa disponibilizar isso através dos sites oficiais do Google e também trabalhar em outros meios, não só através de um meio da própria internet, mas nos meios de massa clássicos, como a televisão, né, como o rádio, em que esse público também está campanhas em prol da informação de qualidade. Então, você via muito canais, né, famosos, assim como a Globo, etc., fazendo uma campanha dizendo, olha, na dúvida, procura lá na agência de checagem, vai na agência Lupa. Diversos sites, aliás, não só os sites, mas diversas emissoras criaram agências específicas de checagens de fatos, né? O problema é que é difícil você combater
esse tipo de iniciativa, quando, por outro lado, você tem uma campanha muito forte para tirar a credibilidade do próprio jornalismo em si. E muito do que a gente viu recentemente era a própria, digamos assim, o tratamento com a imprensa sendo dado de maneira completamente ofensiva, ou você relegando a imprensa a locais marginalizados, ou figuras de poder, que eu não vou nem citar os nomes aqui, tratando o jornalista como alguém que não devia estar ali, que não tinha importância, enquanto que a gente sabe que num país democrático a imprensa é livre. Sim. Então, assim, as principais formas que o jornalismo encontrou para combater toda essa campanha das fake news foi justamente a própria divulgação em si das agências de checagem, criação de novas agências de checagem, campanhas que vieram também do próprio Tribunal Superior Eleitoral em relação a isso, mas que, mais uma vez, a efetividade ela ainda não é 100%. Sim. Ainda precisa ser muito trabalhado, porque termina a eleição, mas aí as fake news elas embarcam para outros meios e para outros discursos que podem culminar aí numa próxima eleição e nas próximas decisões que vão vir dos governos posteriores. Eu acho que essa questão, principalmente do fato de, hoje em dia, se está dando muito menos importância aos jornalistas, principalmente pelas potências políticas, né? Impactam muito nessa questão da distribuição de fake news, porque eu acho que quantas vezes a gente já escutou que para ser jornalista não precisa de diploma. Exatamente. Eu mesmo, antes de entrar no curso, escutei de várias pessoas Exatamente. isso. E eu acho que essa cultura está se tornando tão grande que a prova viva essa questão dos portais criarem notícias e terem credibilidade sem, ao menos, a pessoa ter uma formação, ter um curso, ter nada. Porque é muito da cultura do influencer, né? A internet, ao mesmo tempo que ela democratiza o acesso à informação e muitas vezes faz com que uma pessoa que antes não tinha perspectiva nenhuma de uma profissão, de repente ele se torna um grande influencer e etc. E tem ali os seus meios de vida. Ainda assim, ela não dá prioridade a pessoas que, de fato, são preparadas para lidar com o público e com a informação. Você não tem ali necessariamente uma pessoa que passou por uma faculdade, que não estou dizendo que a faculdade é tudo e que só quem tem diploma é capaz de produzir conteúdo, não é isso. Mas é que determinados conteúdos é preciso você ter um preparo, é preciso você ter todo um estudo relacionado à produção desse conteúdo jornalístico, a apuração das fontes, a responsabilidade e a ética, que muitas vezes esses influencers não têm, porque eles nem sequer passaram, digamos assim, por um estudo, um curso ou uma disciplina de ética. Exatamente. Eles nem sequer conhecem qual é a repercussão jurídica daquilo que eles estão fazendo. Então, a cultura de influência traz muito isso. Para que você vai se formar enquanto jornalista, se você tem ali uma figura X, né? Às vezes até uma cantora, às vezes até, enfim, qualquer pessoa da mídia que consegue debater política ou trazer informações tanto quanto você. E que o público, às vezes, respeita mais, porque é uma pessoa mais, digamos assim, mediaticamente visível. Conhecida. Então, assim, é um desafio, tá? Enorme. E como a gente passa por esse processo de novas tecnologias numa constante e é muito recente, até para quem já estuda na área, quem já faz, já tem está dentro da pesquisa acadêmica, a gente ainda está procurando formas de como lidar com essa nova produção de conteúdo na internet. Realmente é algo que, na própria universidade, a gente está trazendo os alunos para pesquisar, para dizer, e aí? Como vai ser esse novo jornalista? Assim, eu acho que essa questão, principalmente desse desencorajamento, é uma própria fake news, porque você chegar e dizer que a imprensa não é importante, eu acho que é um movimento de tentar, sabe, deixar as coisas mais escondidas, de exatamente. Você não ter uma central, uma confiança numa central de informação. Quer dizer, nessa fonte aqui eu posso confiar. Se todas as fontes estão disponíveis, porque justamente nessa eu tenho que confiar, né? E como eu disse a você, é uma estratégia, tá? Muitos, inclusive, a gente já teve polêmicas envolvendo empresas e polêmicas envolvendo o próprio Facebook. Polêmicas envolvendo lá as eleições americanas, desde 2018, justamente porque eram estratégias que você tinha de você disseminar informação para o público que quer consumir aquela informação, que nem sempre é a verdade. Tem até um nome, a gente chama de pós-verdade. Eu tenho um público que tem uma tendência a consumir um tipo de informação. Então, eu vou direcionar aquela informação para aquele público, porque eu vou convencê-lo de maneira mais eficiente a acreditar na minha verdade do que na verdade dos fatos.
Sim. Então, isso é uma estratégia que vem acontecendo e que, para a gente debater, para a gente quebrar isso no universo das bolhas da internet, realmente a gente vai precisar um pouquinho de tentar entender a mente desse público. Quando a gente entender que a gente precisa chegar nesse público da forma que eles se comunicam e como a gente vai convencer esse público para a nossa verdade, que muitas vezes é a verdade dos fatos, é esse processo que o jornalista precisa começar a tentar entender, tentar ver como é que ele vai fazer. Vocês estavam falando aí sobre muita gente dizer que o jornalista atualmente não precisa fazer o curso para ser jornalista. E eu me lembro de um ponto interessante, não sei se a Ananda vai se recordar também, mas que no início do semestre tem meio que uma rivalidade entre publicidade e jornalismo, Pois até é. porque são cursos muito... São todos no mesmo universo, né? Exatamente. Então, muita gente estava zoando o pessoal de jornalismo, inclusive até eu, mas sempre em um tom de brincadeira, que disseram, não sei se é verdade, mas disseram que o William Bonner, que é um dos principais jornalistas brasileiros, não é formado em jornalismo. Pois é. Mas eu acho que isso aí é muito um ponto fora da curva, entendeu? Então, eu acho que o curso é muito importante, até porque existe um curso para isso. Se não fosse importante, não Exato. existiria. Sim. Mas uma coisa que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte, que nesse ano de eleição, principalmente, a fake news ela é algo muito maléfica, por assim dizer, para todo mundo, até porque é um ano de eleição, é um ano que a gente está procurando um candidato bom para o Brasil, entendeu? Isso. Então, acho que a fake news é algo muito maléfico, inclusive não é só eu que acho, até porque é um crime. Exato. Então, eu queria perguntar para a senhora aqui, o que a senhora acha sobre a fake news ser um crime e qual o impacto disso para a senhora? É porque é o seguinte, além de ser um crime, as pessoas não têm ainda a dimensão do quanto a informação é importante, do quanto a informação fornece poder. Né? Então, é um problema que precisa ser combatido, é um crime, é uma falta de ética imensa, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é uma estratégia. Ela é uma estratégia, tá? Para você conquistar um público e você manter a influência sobre esse público. Então, as pessoas que cometem esse tipo de crime, elas estão perfeitamente conscientes do que elas estão fazendo. Não é uma coisa assim, eu vou soltar essa fake news porque é divertido, não sei o quê, ou então não sabia por inocência. Não. Elas planejam esse processo justamente para ter influência sobre essa população. E esse é o poder que a informação tem. Desde o momento em que você coleta dados desses usuários, e isso acontece nas redes sociais, isso aconteceu no Facebook, no escândalo da Cambridge Analytica, por causa de um joguinho que você respondia no Facebook. Você tinha seus dados vazados e os dados dos seus amigos vazados e da sua família também. E, a partir dali, você, com os dados do consumo, com os dados relacionados ao que esse público gosta de assistir, ao que esse público gosta de comprar, onde eles vivem, onde eles moram, dali você tem um perfil do que é esse público e você consegue direcionar uma informação verdadeira ou não que ele vai gostar, que ele vai seguir, que ele vai engajar. Então, veja o poder da informação aí. Você saber lidar com a informação, saber lidar com os dados e você conseguir influenciar um público através da informação faz com que você utilize a fake news de maneira não ética, tá, ao seu favor, numa instância de poder. Eu acho absurdo, antiético, não só eu, existem leis contra isso. A Cambridge Analytica, que foi a empresa que fez isso em 2018, os donos foram presos, o Mark Zuckerberg respondeu o processo. Aqui no Brasil, tivemos pessoas aqui do governo, se você for pesquisar na internet, você acha, tirando fotos lá com o Steve Bannon, aprendendo essa cartilha das fake news para poder aplicar aqui no Brasil, fez sucesso, funcionou. Então, a gente percebe o seguinte, é um crime? É antiético? É. As pessoas se importam com isso? Não. Justamente porque não passaram pela formação que se tem de uma construção de um pensamento ético na universidade. Isso no curso tanto de publicidade quanto de jornalismo. Só que na publicidade, a gente ainda tem o viés de dizer, não, aqui eu estou lidando com o mercado, aqui eu estou lidando com empresa, eu estou lidando com lucro, eu estou vendendo um status, eu estou vendendo o consumo. Então, aqui talvez eu possa trazer aqui um storytelling que não é verdadeiro para fazer o público ter um engajamento. No jornalismo, eu posso fazer isso? Até que ponto eu devo fazer isso? O próprio jornalista e a própria mídia, por si só, abre espaço para isso também na busca desenfreada pela audiência, porque são empresas que precisam de público.
E, nesse ponto, os dois cursos se unem. Tá? Hoje em dia, a gente faz a notícia, faz. A gente trabalha na emissora, sim. A gente busca a ética e a verdade, sim. Mas a gente trabalha com consumidores também. Aí, nesse ponto, tá bem unido. E só relembrando essa questão que você falou, não precisa de diploma, etc., mas a comunicação por si só precisa-se de um diploma, precisa-se de uma preparação. E o fato de você estar trabalhando de maneira mais criativa, artística, voltada para o mercado, lá na publicidade, ou trabalhando com os fatos, com a construção de discurso, com a construção de informação no jornalismo, por mais que sejam cursos que são separados, mas em algum momento essas áreas vão se tocar, certo? Então, você pode até escolher esse viés mais informativo, mas em algum momento você vai estar trabalhando ali com alguma assessoria na área de publicidade ou de imprensa, etc., que tem algumas coisas que estão voltadas para lá. Então, assim, a gente faz muito essa separação aqui na faculdade, mas, na prática, a comunicação ela é um conjunto só, certo? Então, toda vez que te zoarem, jornalista não precisa de diploma, você vai dizer, mas eu posso trabalhar tanto na sua área quanto na minha, entendeu? Tranquilamente. Justamente. A senhora falou que a fake news é algo muito antiético, algo absurdo, algo que eu concordo totalmente, que é muito antiético, muito absurdo, e que muitas vezes o pessoal não liga para isso. E sim, realmente, inclusive muitas pessoas de muita mídia, por assim dizer, não ligam, além das páginas de fofoca. Eu me lembro de um caso esse ano, que aconteceu recentemente, inclusive, que nessa época de eleição, o candidato Nicolas Ferreira, ele soltou algumas fake news sobre tanto PT quanto Lula, assim, o pessoal que ele não gosta, né? E aí ele foi obrigado pela lei a se retratar e pedir desculpas no Twitter. Aí ele fez uma retratação formal no Twitter e depois postou 180 fotos aleatórias para tentar abaixar o Twitter dele. Sim. Ou seja, ele fez a fake news, ele sabe que é errado, pediu desculpa porque foi obrigado e depois tentou omitir a desculpa dele. E, inclusive, ele foi até banido, a página. Né? Ainda teve a questão dos apoiadores dele dizerem que foi censura, ele ter sido banido, só que ele cometeu um crime. Pois o pessoal confunde muito a liberdade da opinião com a fake news e muitas vezes com preconceito, né, com discursos de ódio, e acha que tudo é liberdade de opinião. Nem tudo é liberdade de opinião. Você precisa ter responsabilidade sobre a informação, principalmente uma figura política. Exatamente. Né? E era isso que a rede social, o Twitter, está fazendo, e que outras redes estão fazendo, são políticas de tentar diminuir essa questão das fake news. Né? Tira o site do ar. O Trump ele foi banido da plataforma também. Só que aí, ao mesmo tempo que você faz essas políticas, o pessoal inverte o conceito do que é censura e joga contra essas políticas de reeducação da informação. Recentemente, o Elon Musk assumiu lá a diretoria, né, lá o CEO do Twitter e tal, e ele já estava trazendo o Trump de volta. Ele fez uma enquete para dizer, olha, que foi um caso parecido com esse do Nicolas, só que numa instância muito maior. Então, vejam que vocês têm que lidar com as fake news, com essa questão de ser antiético, e ainda com essas pessoas que têm um poder muito maior que vocês, que são os donos dessas plataformas, que do nada decidem uma política ali que vai totalmente de encontro, né, ao que é a veracidade da informação. Então, é um problema que está nas mãos de vocês, né? Dos jornalistas em si. Perfeito. Professora Lucy, já vai dar nosso tempo, então vou fazer a última pergunta. Tá. O que a senhora achou da questão da fake news nessa pandemia que teve? A senhora acha que aumentou? A senhora acha que foi prejudicial para o público? Muito. Dá sua opinião, por favor. Demais, porque a gente sabe de muito tempo que as vacinas são uma das principais formas de prevenção de doenças infecto-contagiosas. A gente tinha diversos infectologistas trazendo a informação sobre o contágio e, ainda assim, por questões escusas, inúmeras questões escusas, inclusive de propina e compra de vacina, houve um descrédito do poder, né, da vacina e, o pior ainda, do quanto essa doença pode ser perigosa e fatal. Então, as pessoas estavam vendo ali 600 mil pessoas morrendo e, ao mesmo tempo, queriam ir para as ruas, até em questão em nome do mercado, do consumo e de você não ter ali prejuízos justamente nessa parte mais do mercado, queriam continuar trabalhando em meio a uma pandemia. As fake news foram justamente pensando em manter a economia funcionando em prol da sua sobrevivência. Então, veja o nível que a gente chegou de perigo de você manipular a informação da maneira incorreta. Ô, Lucy, só para terminar mesmo, não é uma pergunta, é um pedido. Eu queria que tu dissesse, assim,
De que forma a gente jovem pode trabalhar para combater, mesmo sem ser jornalista, porque tem muito jovem que está engajado nessa de combater as fake news. Sim. E de que forma a galera de casa também pode averiguar para ver realmente se o que tá vendo é verdade ou não. verídico. Joia, pronto. Vocês podem criar várias campanhas de informação na própria internet, mas também começando de casa, começando com a família, com os parentes, com os amigos, fazendo pequenos informativozinhos sobre cheque sempre a informação, procure os sites de checagem, procure os portais de notícia que são, né, considerados, que são influentes de fato em relação à informação. Tenha o cuidado de não acreditar na primeira fonte que chega para você. Então, fazer essa campanhazinha aos pouquinhos, né, na família, na vizinhança, mobilizar um evento sobre isso, numa comunidade. E, principalmente, acho que vocês têm que atingir agora as escolas. Ensino médio, o pessoal que está ali começando a entrar nesse universo Com certeza. político-social, porque a partir dali você cria uma cultura de educação desse jovem e esse jovem começa a propagar isso para os próximos. O pessoal mais velho, pode ser que você até consiga alguma coisa relacionada aí. Já é um pouco mais difícil, né? Porque ele já tem as verdades lá muito pré-definidas. Mas começando com um pai, com um tio, não adianta você brigar com todo mundo e não querer mais sentar junto na ceia de Natal. O ideal é vocês, de fato, começarem a conversar para desconstruir antigos valores e, a partir de uma sementinha plantada ali, você conseguir modificar essa realidade. Bom, então é isso. Agradecemos ao público que veio até aqui. Nos sigam nas redes sociais. Agradecemos também a professora Lucy por participar. Então é isso. Olha para ali, dá o joinha. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada, Até Lucy. a próxima. Tchau, tchau.